Se assentar, as crianças podem ir para o culto infantil. Nós temos também berçário para facilitar papai e mamãe. Então, fiquem à vontade. E você vai abrindo sua vida, ó. A vida também, né? E o coração também. Marcos capítulo 7. Tem gente com vida fechada e hoje vai ser aberta em nome de Jesus. E o texto fala sobre isso, hein? Olha só, tá vendo? Deus faz tudo certo, amém, irmãos? Está ruim o microfone aqui? Ô jovem. Marcos 7, tem um bairro assim, Marcos 7, né? Marcos 7, verso 31 em diante. Você crê na palavra de Deus, amém? Amém. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus faz transformações em nossa vida, e essa palavra que nós vamos ler agora, diz assim: de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém? Deus abençoe nosso coração na explanação dessa palavra. Efatá, uma palavra de cura, uma palavra de poder. Jesus, no seu ministério, ele ensinava, pregava, curava, e em cada ação, cada resposta que ele tinha para os fariseus, às vezes inquisidores, pegadinha, enfim, tudo que Jesus fazia ou deixava de fazer, tudo que Jesus falava ou deixava de falar, as suas ações e reações, Jesus tinha sempre algo a nos ensinar. E ele, logicamente, ele tinha seu método pedagógico, a forma de Jesus de agir, variado, lógico, próprio de Jesus, de acordo com o momento, de acordo com a circunstância, de acordo com a sua época. Mas Jesus, tudo que fez, ele fez da forma certa, na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Então, tudo que Jesus fazia, e os milagres de Jesus eram pedagógicos. Ele tinha muita coisa a nos ensinar, às vezes muito além de uma cura. Ele tinha uma lição espiritual muito profunda para nos ensinar. E aqui não é diferente, irmãos, nesse milagre que Jesus faz com esse homem surdo-mudo, né, que só é relatado pelo evangelista Marcos. Tá? Então, o que Jesus nos ensina com esse milagre? Que lições aprendemos com essa palavra de cura, efatá? O que nós aprendemos aqui? Então deixa a Bíblia aberta aí, eu quero tirar algumas lições e você vai acompanhar na palavra de Deus esse ensino de Jesus, essa palavra maravilhosa de Jesus. E a primeira coisa que eu destaco aqui, queridos, é que essa palavra nos ensina a compaixão de Jesus. E eu não quero entrar ainda no milagre, que foi compaixão de Jesus,
Mas eu quero um pouquinho antes. Olha, o verso 31, observa aí. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Você, quando pensa em Decápolis, você se lembra lá no capítulo 5, voltando no capítulo 5, quando Jesus libertou aquele homem, o quê? Endemoniado, possesso. Ele tinha o quê? Uma legião. Uma legião era composta de quantos soldados? 6.000. Gente, 6.000 demônios. Legião. E Jesus aqui, nessa região de Decápolis, Jesus liberta este homem, cura este homem, expulsa os demônios da vida dele, transforma a vida dele. E o que aconteceu? O pessoal lá não gostou, porque os porcos, os espíritos malignos, entraram nos porcos e os porcos se precipitaram no abismo. Eles então não gostaram, expulsaram Jesus da terra deles, da região deles. Em vez de agradecer, porque aquele homem perturbava a vida de todo mundo, não agradeceram. Eles deram mais valor aos porcos do que a Jesus. Para eles, o mais importante eram os bens do que a salvação. Amavam mais o dinheiro do que a Deus. Às vezes isso acontece, irmãos, hoje, muito. As pessoas estão valorizando as coisas insignificantes desta vida e abrindo mão de coisas importantíssimas, das bênçãos mais preciosas de Deus. Agora, por que eu estou falando de compaixão de Jesus aqui? Porque Jesus volta àquela região, de onde ele foi expulso praticamente, Jesus volta. E eu acho interessante, irmãos, que quando Jesus expulsou aqueles demônios daquele homem, o que aconteceu? Ele queria seguir Jesus, né? O que Jesus disse? Não, vai para a sua casa, anuncia aos seus, sua família, as grandes coisas que Deus fez a você. E este homem foi anunciando a sua experiência, falando de Jesus em Decápolis, isto é, 10 cidades. Este homem foi missionário nessas 10 cidades. E agora, Jesus volta lá. Jesus volta àquela região onde ele foi expulso. Então, isso mostra, irmãos, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus. Ele volta àquelas pessoas que o expulsaram, que o mandaram embora, mas ele volta para dar a eles uma nova oportunidade. Jesus faz assim, irmãos. Jesus não desiste de nós. Por mais miseráveis pecadores que sejamos, por mais que pequemos, por maiores que sejam as nossas iniquidades, Jesus nos ama e nos dá nova oportunidade. Quem sabe hoje, Jesus está dando uma nova oportunidade a você. Há tanta gente que ouve, e Jesus fala ao coração, e o Espírito Santo fala ao coração, e ela rejeita, dia. Quem sabe hoje seja o dia que você vai abrir seu coração para essa nova oportunidade que Jesus lhe dá, para transformar sua vida, sua família, para agir de maneira poderosa no seu coração. Amém? Segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, versículo 32, Jesus nos ensina nessa palavra, e como ele responde, como ele atende a uma intercessão. Verso 32, então
lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre eles. Olha só, queridos, é muito interessante isso aqui, que aqueles moradores de Decápolis, que antes tinham expulsado Jesus, o que eles fazem agora? Eles intercedem por alguém. E eu atribuo aqui, irmãos, eu tiro duas lições importantes. Primeira lição é que como Deus usou aquele homem antes endemoniado. Eu já mencionei isso aqui, né? Mas olha só, como houve uma transformação. Antes expulsaram Jesus, agora estão intercedendo por alguém, para Jesus agir na vida de alguém. Então, Deus usou a vida daquele homem para mudar o pensamento daquelas pessoas, para transformar a vida daquelas pessoas. Você já parou para pensar a importância de você estar na sua casa, na sua família, e ser uma testemunha de Jesus? Você já parou para pensar que lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua loja, na sua vizinhança, Deus colocou você lá para testemunhar, para mudar aquele ambiente às vezes tão... Ai, Jesus, que tristeza certos ambientes. Jesus muda através da nossa vida. Jesus age na vida dos outros através de nós. Jesus quer nos usar, irmãos. Jesus não quer usar só os missionários, nos campos missionários. Jesus quer nos usar dentro de casa, na nossa empresa, na nossa loja, na nossa escola, na nossa faculdade. Jesus quer que você faça a diferença, que você seja diferente e faça a diferença. E Jesus usa você, Jesus quer te usar como usou aquele homem, a sua pregação e o seu testemunho. E é interessante, irmãos, que eles intercedem. Então, a segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, é a fé deles em suplicar a Jesus a cura daquele homem. Irmãos, eles já tinham visto o milagre no Gadareno. Agora eles querem ver outro milagre. Eles confiam que Jesus pode fazer uma transformação na vida daquele homem. Jesus age pela fé, irmãos. Jesus age pela fé. E é interessante, irmãos, eu estou falando de intercessão, que às vezes Jesus age na vida de alguém, às vezes a pessoa nem sabe, mas Jesus age através da intercessão. Como é importante a intercessão? Você lembra de Abraão? Abraão intercedeu por quem, irmãos? Por Ló. Ló estava arrasado, mas Abraão intercedeu. E Deus agiu na vida de Ló e da sua família pela intercessão de Abraão. Queridos, como é importante interceder por alguém, se colocar entre, né? Domingo passado eu falei daquele menino que foi levado a Jesus. Quem foi que levou? Felipe ou André, hein? Irmãos, está aqui o menino. Irmãos, como é importante levar alguém a Jesus. Em oração nós podemos fazer isso, irmãos.
Você pode interceder por alguém. Senhor, eu quero colocar essa pessoa nas tuas mãos. Age na vida dela. E Jesus atender sua oração, a sua intercessão. A terceira lição que eu tiro aqui, irmãos, essa palavra nos ensina, é o método de Jesus. Eu falei que tudo que Jesus faz tem um caráter pedagógico, né? Qual o método de Jesus? Veja lá o verso 33 em diante, por favor. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Se você voltar ao verso 32, o que eles pediram? A intercessão, às vezes, como nós queremos ensinar Jesus, né? A gente intercede, mas tem que deixar Jesus agir, né? E lhe suplicaram que Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Impõe sobre ele as mãos, Senhor. Queridos, a gente não pode ditar como Jesus vai agir. A metodologia de Jesus é diferente. E ele age de formas diferentes com as pessoas, em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes. Jesus é Deus. Ele tem uma forma, a maneira de agir, irmãos. Ele sabe o que fazer, como fazer, com quem fazer. É Ele que sabe. E então devemos deixar nas mãos de Jesus. Irmãos, cada pessoa é diferente da outra, você sabe muito bem disso. Deus age na nossa vida. O que aconteceu na vida de uma pessoa não é padrão para acontecer na minha vida e na sua vida. Lógico que Deus tem a sua palavra, que é base, tá? Que é, o padrão, a base é a palavra de Deus, né? Nada pode fugir à palavra de Deus, já está revelada. Agora Deus age de forma diferente. Então a experiência de um não vai ser a experiência de outro. E Deus nos trata pessoalmente. Não é pelo seu CPF, não, meu irmão. Não é pelo seu número, não. Não é pela sua senha, não. Ele não nos trata como massa, não, queridos. E tem um filme aí que fala assim: cadê a sua bandoleira 03? Não tem um negócio assim? 03. Ou vai para a solitária 171. Números, né? Números. Deus não nos trata assim, não, irmãos. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe a situação que nós estamos passando, a luta, a dificuldade. Ele conhece o interior. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe com quem nós convivemos. Ele sabe o que nós pensamos, nossas intenções. Ele sabe tudo, irmãos. Então Ele nos trata pessoalmente. Deus vai agir de uma forma que seja melhor para nós, mesmo que nós não alcancemos, não entendamos. Ele vai fazer o melhor, porque Deus só faz o melhor. Deus não faz mais ou menos, Ele só faz o melhor. Então deixa nas mãos de Deus. Tem um autor que tem vários livros publicados, Po Yong-Soo, chamado depois David Yong-Soo. Eu concordo com ele em muitas coisas, né? É um grande homem de Deus. Mas quando ele fala de oração, ele fala que você tem que ser bem específico. Por exemplo, uma moça quer se casar. Então ela vai dizer assim: Senhor, eu quero um louro alto, 1,90 m, olhos azuis, que seja empresário bem financeiramente, resolvido na vida,
que tenha uma boa família, que tenha isso e aquilo outro, eu quero assim, que tenha já sua casa própria, e tal, e tenha uma fazenda, Epa, espera aí, eu acho que ele exagerou um pouquinho, né? Eu entendo que a gente tem que ser específico com Deus, né? Às vezes nossas orações são muito gerais, seja específico, até com os seus pecados, com os meus, né? Perdoa todos os meus pecados. Que pecados? Senhor, eu menti, eu falei mal do meu próximo, eu traí a confiança, enfim, numera aí, tá? Senhor, meus pecados são como a areia do mar. Que negócio de areia do mar? Não pediu perdão, não? Que negócio é esse? Juntou tanto pecado na sua vida? Não. Ser específico. Então eu entendo, se especificar, beleza, tá? Agora, dizer exatamente como Deus tem que fazer, eu não sei o que é melhor para mim, irmãos. E a palavra diz: vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não sabem orar. Vocês pedem mal. Então, eu preciso confiar no Senhor, naquilo que Deus vai fazer. Você lembra de Naamã, o general da Síria, que estava leproso? Quando ele foi procurar, a menina deu o testemunho dela, né, aquela missionária mirim, né, deu o testemunho, vai lá, no nome de Deus, e tal, você vai ser curado. Ele foi. General, então na cabeça dele, ele pensou assim: eu vou chegar lá cheio de pompa, o profeta Eliseu vai me receber, né, se curvar, né, o texto não fala isso, agora sou eu que estou falando, né, e tal, e não sei o que, e vai fazer assim, vai. Foi assim. Vai orar ao Deus Todo-Poderoso dele lá, O que Eliseu fez? Nem recebeu o homem, nem foi receber. Mandou recado para ele: vai lá onde? No Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Mas que negócio é esse? O cara nem me recebeu. Que negócio? Olha só, ele fez um planejamento. Ele achou que o homem de Deus tinha que agir daquela forma. Tem gente que ainda pensa assim nas igrejas, né? O pastor tem que ser assim, E se fugir a isso, não serve. Tem gente que acha que é assim. Ou então o seu líder, enfim, tem que ser assim. Gente, o homem quebrou a cara. Ele teve que cair do seu orgulho primeiro. Ele teve que cair do seu orgulho e mergulhar. E quase desistiu, né? Graças a Deus ele tinha bons assessores. E diz: rapaz, você está aqui, você já veio aqui, continua, persevera, não deixe de mergulhar 7 vezes, não. Enfim, mergulhou e, graças a Deus, a sua lepra acabou. Recebeu a graça do Senhor. Método de Deus. Você lembra? Claro que lembra, né? A vida de José. Deus tinha um plano, através do Egito, que ia ter uma fome e tal, e ia abrigar o próprio povo de Deus. Quem podia imaginar que o plano de Deus era que José fosse jogado num poço, lá traído por seus irmãos, eles iam mentir, ele ia ser vendido, revendido, e quem podia imaginar? Método de Deus, irmãos. Método de Deus. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer fazer. Ele não se submete a gente. Ele ouve a nossa oração de fé. Claro que ouve. Mas o poder é dEle. A soberania é dEle. E Ele vai fazer sempre o melhor. Agora vamos ver o método de Jesus aqui, estranhão, nesse homem aqui. Veja lá, volta ao texto, por favor. Olha só, verso 33. Primeira coisa que Jesus fez, tirou o homem da
multidão. Separou o homem à parte. Sai daí. Sai dos holofotes. Sai do palco. Vem para cá. Já reparou que muita gente gosta de aparecer hoje? Quando tem um milagre, às vezes supostos milagres. Foi aparecer. Irmãos, quem faz a obra de Deus não precisa e nem quer aparecer. Importa que ele cresça e que eu diminua. É assim que homens e mulheres de Deus agem. Deixa Deus agir. Eu não preciso aparecer e nem posso aparecer, porque a glória é de Deus. Tirou o homem do palco. Veja lá, segunda coisa. Pôs os dedos nos ouvidos dele. E depois? Que coisa nojenta é essa, gente? Cuspiu. Pegou a saliva e botou na língua do homem. Né? Hoje a gente fala assim, pô, que troço nojento. Pegou Covid. Irmãos, por que Jesus fez isso? Olha, é o que eu disse no início. Deus tem sempre seus propósitos. Jesus não faz nada sem propósito. Este homem não ouvia. Não falava. O que Jesus faz? Eu acredito que Jesus toca nele para despertar sua fé. Ele não podia ouvir, mas podia ver e sentir. Então Jesus desperta a fé deste homem. E aí fez lodo. Pegou a saliva e passou. No cego, ele cuspiu no chão, fez um lodinho lá, coisa nojenta mesmo, né? E passou nos olhos do cego. Vai andando, vai pela fé. Os métodos de Jesus, e ele ficou curado, lógico, né? Os métodos de Jesus, irmãos, de repente são os mais estranhos possíveis. Você talvez não entenda por que está acontecendo alguma coisa com você. Por que você está passando por isso? E a gente não entende mesmo. Mas, irmãos, Jesus está fazendo tudo certo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da sua vida. Nada acontece na sua vida por acaso. Jesus é pedagógico. Ele está sempre nos ensinando. Até nas tristezas, nas decepções. Você lembra da derrota do povo de Israel contra uma cidadezinha insignificante, um exército michuruca? Que cidade foi? Ai. Manda lá, acho que foi 3.000, 3.000. Isso aí é café pequeno para a gente. Não oraram, não perguntaram a Deus. A derrota vergonhosa, que nem a do Flamengo ontem, que entrou pelo cano. 3 vezes entrou pelo cano. Vergonhosa. Derrota vergonhosa, irmãos. E Jesus usou vários métodos. Levanta e anda. Enfim, irmãos, não devemos questionar os métodos de Jesus. Ele tem sua maneira de agir. E repito, como ele age na vida de um, não é igual da mesma forma que ele age na vida de outro. Ele está agindo. Outro detalhe, vamos lá. Então, verso 34.
erguendo os olhos ao céu, fez o quê? Suspirou. Suspirou. Suspirou profundamente. Eu aprendo aqui, irmãos, tudo que Jesus faz, Ele nos ensina, né? Eu aprendo que Jesus suspirou, não é suspiro que faz com coisa, açúcar e clara de ovos, não sei o que, limão e outra coisa mais, né? Não é esse suspiro, não. Ele suspirou. Eu vejo aqui, irmãos, Jesus se identificando com o homem. Eu vejo aqui o amor de Jesus, a compaixão de Jesus. Como Jesus sente a nossa dor, como Jesus se importa com as nossas aflições. Você lembra de ocasiões que Jesus chorou, né, com Marta e Maria, sabia que ia ressuscitar o Lázaro, mas chorou com aquelas irmãs sofridas. Quando ele olha para Jerusalém impenitente, ele soluça. Soluça. E chora também no Getsêmani, diante daquilo que ia passar. Então, Jesus sente. Jesus se identifica conosco. Ele não está indiferente a você. Mesmo que você, às vezes, pense isso. Ele não está indiferente a você. Nunca fica indiferente. Jesus é amoroso, compassivo, perdoador, misericordioso, justo. Então, aguarde no Senhor. Então, o suspiro de Jesus revela seu amor, sua compaixão, sua empatia, solidariedade, benignidade. O simples suspiro de Jesus transmite isso para a gente. Agora, o verso 34. Suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. Jesus pronuncia essa palavra de poder. Abra-se. E logo, 35, os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Eu quero destacar algumas coisas aqui. A primeira, irmãos, às vezes nós não valorizamos as grandes bênçãos de Deus, as maiores bênçãos de Deus. Quer ver? O falar, o ouvir, que a gente está fazendo isso todo dia, o andar. Já viu quando a pessoa não pode mais andar? Já viu quando uma pessoa tem que reaprender tudo que aprendeu desde criança? Ela tem que reaprender. O enxergar, irmão, nós estamos fazendo isso todo dia. Que bênção é enxergar, irmãos. Quando eu peguei Covid, a minha família, todo mundo pegou de vez logo, numa tacada só assim, né? Uma bênção de Deus mesmo. Mas que nós perdemos logo de imediato foi o quê? Duas coisas: o paladar e o olfato. A gente nunca lembra disso. Paladar e olfato. A gente não lembra disso. Desses sentidos tão importantes na nossa vida. Outros passaram por problemas sérios, tiveram que ser entubados, né? Olha, tiveram dificuldade de respirar. Olha só, irmãos. Olha que bênção é respirar, irmãos. Nossos pulmões trabalhando. Irmãos, às vezes nós não valorizamos as maiores bênçãos que Deus tem para nós. Aquilo que a gente não compra com dinheiro. Paz. Você já parou para pensar na riqueza da paz interior? O seu coração em paz, a sua família em paz, você viver em paz. Que bênção que é o perdão, o refrigério do perdão de Deus, a salvação eterna, a sua saúde. Olha que bem, não se compra com dinheiro, irmãos.
o nosso corpo perfeito, mesmo que não seja tão perfeitinho de alguns, né? Já viu como tem gente que modifica o corpo, gente? Então, tem caso de saúde, né? Mas tem gente que fica o quê? Irreconhecível com tantas cirurgias. Quer fazer cirurgia para se parecer com alguém, já viu? Faz 10, 20, 30 cirurgias para se parecer com alguém. Meu Deus, que tristeza! Que baixa autoestima! E não valorizar aquilo que Deus fez. Você é único e única. Não tem ninguém igual a você. Mas tudo bem, você quer melhorar, né, a aparência. As casadas, para o seu marido, para a sua esposa, beleza. Pode dar uma recalchutada? Beleza, não tem problema nenhum, não é pecado fazer isso. Mas, irmãos, nosso corpo perfeito, precisamos valorizar, né? A família, irmãos, que riqueza. Olha que riqueza é a família. Eu sei que tem famílias difíceis, mas que riqueza é a família. Olha os seus pais. Tem uma música aí popular que fala, valorize enquanto você tem, não tem? Como é que é, Davi, o nome? Trem bala? Nem sabia disso. Entendeu? Valorize enquanto você está com eles. Os seus avós. Olha, quantas lições eles têm para passar para a gente. Para os mais novos. Valorizam isso. Ama, demonstra amor. Leva a rosa enquanto eles podem. Depois vai botar no caixão. E vai ficar dizendo coisas no caixão que a pessoa não está ouvindo mais. Ela não está lá. Já foi. Então valoriza. Diga que você ama. Que você quer bem. Que você estima. Agora demonstre também. Não é só gogó não, tá? Tem que demonstrar. Ao seu marido, à sua esposa, aos seus irmãos. Que bênção os irmãos. Que bênção é o seu marido. Para de olhar os defeitos dele. Para de comparar seu marido com outro. Dê graças a Deus pelo que você tem, porque Deus te deu. Se você não escolheu bem, meu irmão, minha irmã, o problema é seu. Agora já era. Você pode escolher antes, enquanto não casa, depois que casou. Agradeça, só tem que agradecer e fechar os olhos. E às vezes ouvi isso também, né? O casal ideal que o marido é surdo e a esposa é muda. Então, meu irmão, agradeça. Agradeça a sua família, meus irmãos. Agradeça a Deus seu trabalho, sua saúde. Agradeça a Deus sua igreja. Quantos que não estão valorizando a igreja, a comunhão, o partir do pão, as orações, a fraternidade, o estudo bíblico, a escola bíblica dominical, a fidelidade ao Senhor, não estão valorizando as coisas mais importantes na vida. E a vida está passando, irmãos. Valorize as pessoas. Adore a Deus. Ame as pessoas. E goste das coisas. Não inverta não, por favor. Adore a Deus, ame as pessoas e goste das coisas. Não inverta. E aí, o segundo destaque que eu faço aqui, a palavra que cura de poder, né? Efatá, abra-se. Isto é, seja aberto, seja liberado, essa é a ideia. Tá? Não é uma palavra mágica, né? Como é que é a palavra? Como é que fala? Abacadabra. Né? Tem gente que pensa que Jesus está amarrado, é palavra mágica. Isso o quê? Isso. Pode ser até o nome de Jesus, mas não é assim não, tá? Então não é fórmula mágica, não é encantamento mágico, é palavra de poder, é a palavra de Deus. Foi pela palavra que o Senhor fez os céus e a terra. Haja isso. A palavra de Deus tem poder. Dizem que a palavra do homem tem poder. Não tem poder, não. Tem influência. Poder tem a palavra de Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus é que tem todo o poder. O que você fala, lógico que tem influência, né? Mas poder, meu irmão, é a palavra de Deus.
essa palavra que fez os céus e a terra, essa palavra que curou a surdez e a mudez deste homem. Ele não podia ouvir Jesus falar, mas a criação ouviu o Criador, e esse homem ficou curado. Esse homem ficou curado imediatamente. Ele ouvia sem impedimento algum, ele falava sem impedimento. Efatá, abra-se. É assim que Jesus faz, irmãos, com a sua palavra. Ele abre corações, abre boca, abre olhos, ouvidos, ele abre o ventre, ele abre prisões, e especialmente abre corações e a alma, querido. Jesus faz isso, a sua palavra faz isso. Ele abre portas que estão fechadas, ele abre as portas dos céus para derramar bênçãos, ele abre sepulcros. A palavra de Deus despedaça aguilhões, liberta os oprimidos de Satanás, liberta o homem de todos os seus vícios. As portas do inferno não podem prevalecer contra a palavra de Deus, contra a igreja de Jesus. Nada resiste ao poder de Deus. Efatá, abra-se. Você confia na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Jesus curou aquele homem completa e imediatamente, surdez e mudez. Mas existe um outro tipo de surdez e mudez: o social, o moral, o espiritual, que também precisam ser curados. Que mudez? A mudez dos lábios que não oram, dos lábios que não se derramam diante do Senhor, a mudez dos lábios que se calam diante das injustiças, diante da violência, da mentira, das coisas erradas que o cercam, a mudez de camuflar pecados, esconder imoralidades na própria casa, a mudez diante da violência que crianças estão sofrendo dentro de casa, a mudez das injustiças sociais que estão acontecendo ao nosso redor, e as pessoas estão mudas diante dessa corrupção. Nós não podemos ficar mudos. Alguém já disse que o que mais me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, a mudez dos bons, daqueles que estão servindo a Deus. E é interessante, irmãos, que no verso 36, olha aí, Jesus disse para eles fazerem o quê? Divulgarem, não foi? Não falem nada disso, não divulgue isso. Mas por que Jesus disse isso? Eu acredito que por dois motivos. Primeiro, Jesus fazia tudo na hora certa, e não era hora das pessoas o aclamarem como rei, porque quiseram fazê-lo rei, porque os judeus queriam um Messias diferente, espetacular, com milagres, enfim, queriam um rei assim, para libertar Israel, um rei, um Messias político. Não. E Jesus também, em segundo lugar, não queria ser visto como milagreiro. Jesus é o Salvador, é o nosso Redentor. Ele veio para morrer na cruz em nosso lugar. Fez milagres por causa da sua compaixão, e ele tinha sempre ensinos, como já disse. Mas ele não queria ser visto como milagreiro. Ele queria ser visto como o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, aquele que veio nos salvar. Então Jesus diz, não fala, mas as pessoas falaram.
Então há muitos crentes, muitos cristãos mudos espiritualmente, que não proclamam a palavra de Deus, que não proclamam o Evangelho, e essa é uma mudez terrível que precisa ser curada, irmãos. Tem muita gente morrendo sem Jesus, e muitos cristãos mudos. As pedras até clamam, mas estão mudos. Queridos, nós precisamos divulgar o Evangelho. O que Paulo disse? Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Mas tem a surdez também que precisa ser curada. Surdez social, moral e espiritual. Estão surdos. Ouvidos estão surdos diante do clamor de tanta gente sofrendo, de tanta gente que precisa de ajuda, de socorro, e nós estamos às vezes surdos. Ah, que tristeza, irmãos, que tristeza quando nós nos fazemos de surdos. Às vezes dentro de casa nós nos fazemos de surdos, não ouvimos as pessoas. Toda pessoa deve ser pronta para ouvir, tardio para falar, para se ir, pronto para ouvir. Você ouve da sua casa? Marido, você ouve a sua esposa? Pastor, às vezes. Esposa, você ouve o seu marido? Pai, você ouve seus filhos? O que eles têm a dizer? Filhos, vocês ouvem os seus pais? Às vezes as pessoas estão surdas dentro de casa, irmãos. Nós precisamos ouvir mais aquelas pessoas que amamos, nossos conselhos, né? Teve um que, quando estava julgando Jesus, quem foi, hein? Que lavou as mãos assim, quem foi? A esposa mandou um recado para ele, não foi? Não entre na questão desse justo. Ele não ouviu a esposa. Às vezes, irmãos, a mulher vê na frente do homem, vê o que o homem não vê. Não é sexto sentido, não, eu não sei quantos sentidos que são, né? Ouça a sua esposa. Quando tiver alguém perto, ela vê primeiro. Ela enxerga. Tem mulher que é ciumenta demais, que inventa coisas, que vê o que não existe. Se minha mulher fosse assim ciumenta, irmãos, ela encontra batom não, nunca vi batom não, na roupa, já foi muito tempo, né? E hoje em dia a gente, né? Mas encontra coisa, tal, cabelo. Que cabelo louro é esse? É dela mesmo, que ela muda de cabelo quase toda semana, poxa, né? Então, se ela fosse ciumenta, se eu fosse ciumento com ela atendendo, e aí, irmãos? Tem que confiar. Mas ouça sua esposa, ouça o seu marido, ouça as pessoas, seus filhos, seus pais, ouça, dê atenção, é importante isso. Não seja surdo e surda, mas acima de tudo, a pior surdez é a pessoa que não ouve a palavra de Deus, que não atende a palavra de Deus. E o profeta Isaías disse: ouça com atenção o que digo, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem enquanto está perto. Ouvem. Já estou terminando, irmãos. Quero partir para a conclusão. Jesus curou esse surdo mudo com uma palavra, efatá. Abra-se. A cura veio. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. E dessa palavra, abra-se. Cura física, cura moral, emocional, espiritual. Hoje, você pode permitir que Jesus abra o seu coração.
abra sua vida, talvez fechada, talvez abra os céus, as janelas dos céus, para te abençoar, para te atender. Hoje Ele pode abrir uma porta que esteja fechada para você, pela sua palavra de poder. Hoje Ele pode libertar pessoas que estão presas, escravizadas, e não conseguem ter liberdade, vida livre. Você crê nessa palavra do Senhor? Nós estamos no primeiro domingo de abril. Por que abril? Abril o quê? Já parou para pensar sobre isso? Eu tive que pesquisar, lógico, né? Mas ela é derivada de uma palavra latina, né, de aperrio, aperire, alguma coisa assim, que significa abrir. Porque no hemisfério norte, os botões das rosas se abriam nessa época, dando início à primavera, a estação mais florida do ano. Por isso, abril. Quem sabe hoje, Jesus pode dizer essa palavra para você e sua vida mudar, e os botões das rosas começarem a abrir, a sua vida começar a fluir, a beleza de Jesus, do poder de Jesus começar a fluir na sua vida e na sua família. Você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Que a primavera pode surgir a partir de hoje na sua vida? Curva a sua cabeça, por favor. Senhor, a tua palavra foi apresentada, exposta. Tua palavra que é viva e eficaz. E eu lhe peço que hoje, Senhor, essa palavra efatá, abra-se, seja uma realidade na vida de muita gente aqui, na família de muita gente. Essa palavra de poder, de transformação, de mudança. Ó Deus, opera, e toda a honra e toda a glória nós daremos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé.